Beatriz Mello. Para vocês que já me conhecem ou já me acompanham por aqui de alguma forma, sejam bem-vindos de volta. Peço desculpas pela demora para que outros vídeos venham aqui pelo canal, né? E também, para quem não me conhece ainda, podem me chamar como quiser, de Beatriz ou de Bea, como algumas pessoas têm me chamado, e eu confesso que tenho adorado para essa nova fase que eu tô começando na minha vida. Tava aqui, para variar, pensando, olhando pela janela, e comecei a ter um devaneio sobre escuta. Você tem se ouvido? Como é que tem sido a sua escuta acerca de você mesma, de você mesmo, dos seus pensamentos, do que você deveria ou não fazer, do ponto de vista de você, né? Daquilo que o seu coração pulsa, aquilo que o seu coração pede, a sua alma às vezes grita, implora. Você tem se ouvido? Quando você está numa discussão com alguém, você tem mais falado, apontado o dedo para o outro? Ou você tem olhado para si? Nessa saga, né, que é o autoconhecimento e a busca por saber cada vez mais quem você é, como é que você reage às situações, para onde que você gostaria de ir, né? Ou para que caminhos que o seu impulso de alma realmente te leva, é muito importante que a gente se escute. E eu percebi que do lado de cá é muito difícil. Não sei se é totalmente inconsciente, né? Às vezes a gente se auto-sabota, às vezes a gente sabe exatamente o que deveria fazer, como deveria fazer, o que deveria falar, mas é difícil, acaba sendo difícil por vezes se posicionar. E o mais importante que eu volto a bater nessa tecla do se ouvir, se escutar, né? A gente lá no fundo, a gente sempre sabe, né? E aí eu tinha escrito um texto numa determinada situação que eu passei, e o texto começava tipo, fala, falo, mas não me ouço, fala, nananana. E eu deixei o texto, eu tenho alguns momentos de criação enquanto eu tô tomando banho, e aí tinha deixado o papel no banheiro. Aí passou um dia, achei legal, todo dia eu lia, falava, tá me dando uma mensagem, né? Deixa eu prestar atenção aqui para ver se eu fico mais atenta e passo a me ouvir cada vez mais. E aí, coincidência ou não, um belo dia eu volto. Não ficou tantos dias assim, tá, gente? Tô falando um intervalo de tipo 3 dias. No terceiro dia, acordei de manhã, o texto tava lá bonitinho. Quando eu olhei de tarde, talvez, provavelmente sim, o vapor do chuveiro fez com que as letras se apagassem. E da parte mais importante, só que eu não tirei uma foto, eu não passei a limpo, é uma coisa que veio e eu tava relendo, aquilo tava servindo pra mim como um mantra, e o texto se apagou. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Exatamente na parte, acho que mais importante, que eu já não me lembro, não consigo desvendar o que estava escrito. Eu já leio aqui o que faltou, né? O que sobrou. Mas eu acho que é isso que acontece muitas vezes na nossa mente. A gente tá consciente, a gente tá sabendo o que precisa ser feito, que ações que a gente deveria tomar, ou onde que a gente deveria se respeitar mais. E a gente acaba optando conscientemente por não se ouvir, por não se escutar. Por mais que aqui estivesse físico, estava no papel, estava escrito, era algo aparentemente concreto. Não sei, talvez eu tenha escolhido deixar ali no banheiro para que isso se apagasse e eu não precisasse realizar aquilo que o texto estava sugerindo. Claro que não é um processo 100% consciente, mas em parte a nossa mente ela é muito mais, como é que eu posso dizer, ciente das coisas, né, que a gente está fazendo. A gente só escolhe não dar ouvidos para isso. E aí você me diz, ai, Bia, não tô entendendo, me dá um exemplo. Às vezes em determinada situação você tá ali num conflito, você sabe o que você deveria dizer, mas você escolhe o que você vai dizer. E é muito importante também esse filtro, né, da gente escolher como é que a gente vai
respeitar o outro e se respeitar também. Até que ponto você pode ir naquilo que você vai falar, e é preciso pensar muito antes de falar, porque uma palavra solta, ela não volta. E peso ao quadrado são as nossas ações, é o nosso exemplo, são as nossas atitudes, é o que fica subentendido também, né? Porque a gente o tempo todo no mundo, a gente está sujeito à interpretação do outro. Não só falando de pessoas que escolhem ser de determinada forma, para ser enxergado de determinada forma, mas também a interpretação do outro sobre aquilo que a gente diz. Nem sempre a gente vai dizer A e a pessoa vai entender A. Às vezes você acha que disse B, mas na verdade você está se comunicando de uma forma que dá a entender C. E cada interpretação vai ser muito particular do outro. Então a gente tem mesmo que pensar de que forma a gente pode ser o mais claro e objetivo possível. E não deixar de se ouvir, né? Porque às vezes a gente também tá tão só no estímulo-resposta, só reagindo às coisas que vão acontecendo na nossa vida, que a gente deixa de se ouvir. Será que eu tô fazendo determinada coisa porque realmente eu gosto, porque realmente eu tenho vocação para isso, porque eu escolhi fazer isso? É uma necessidade ou simplesmente me mandaram fazer e eu fui? Não tô falando sobre ordens, gente, de chefe, que você tá lá no seu emprego, a pessoa determina que você tem que fazer tal coisa e você escolhe não fazer. Não. Aí é questão de responsabilidade, comprometimento com a sua profissão, com aquele lugar, aquele cargo que você ocupa e as tarefas que são determinadas. Eu tô falando o superior a isso. Antes de você chegar no seu emprego, seja você autônomo ou CLT ou PJ, não sei. Antes disso, a escolha sua de graduação, de curso técnico ou então apenas de ofício, que não é demérito nenhum, é uma escolha que partiu de você? É uma escolha que partiu de uma necessidade? É uma escolha que o outro sugeriu que você fizesse e você tá nesse caminho e quando vê você já tá lá na frente? Mesmo que for, não tem nada de errado nisso. Mas se você está num momento em que você já não precisa viver para aquela necessidade, em que você já não precisa mais responder à autoridade daquele que te colocou para fazer aquele caminho, faça uma autoavaliação, uma análise. Olha para dentro de si, faz uma meditação da forma que você achar mais cômoda, mais confortável, que você se identifique, seja ouvindo uma música, seja no silêncio, se você tiver a oportunidade de viajar para um lugar e ficar tentando ao máximo fazer uma coisa que também não é fácil, que é esvaziar a mente. Tenta refletir sobre as coisas que você tem feito, e não só o trabalho, suas escolhas de relacionamento, suas escolhas de lazer. Você tem se divertido? O que o seu corpo pede? Né? Porque às vezes a gente tá tão no racional, e eu digo por experiência própria, que às vezes é preciso o corpo dar sinais para que a gente entenda. Ele tá ali suplicando, pelo amor de Deus ou do que você acredite, ou só pelo próprio amor, se escute, se ouça. O nosso corpo dá sinais do que a gente está precisando. E às vezes, aqui no meu caso, a gente acaba tendo que tomar algumas medicações que são essenciais, mas eu não sou a pessoa do remédio, da química, eu não gosto muito de pensar, mas é extremamente importante para que a gente coloque a saúde realinhada. Mas eu tenho plena consciência também que muita coisa eu somatizo do meu emocional. Que se eu tivesse me ouvindo mais, talvez não ficasse uma angústia tão recorrente aqui nessa região, onde eu tenho, por exemplo, um distúrbio da tireoide, que regula, coincidentemente ou não, o corpo inteiro, todas as nossas emoções, toda a nossa parte fisiológica, né, biológica. Então, que movimento que eu tenho feito cada vez mais? Dar uma pausa, olhar para dentro de mim, o que eu preciso, o que eu gostaria nesse momento, o que é essencial que eu faça, o que pode ser deixado para amanhã, o que eu já deveria ter feito ontem, e sem gerar uma ansiedade desnecessária, tentar viver cada vez mais no presente e tendo em mente, eu vou me ouvir, eu preciso me ouvir e ao mesmo tempo falar. Mas é preciso que a gente escute mais do que fale. Parece coisa de criança, né? De educação. A gente tem 2 ouvidos e uma boca. A gente deve ouvir mais
e falar menos. Sim, mas não só pensando no outro. Eu queria deixar aqui essa reflexão para vocês também, de que é preciso se ouvir. Então, se a gente tem dois, que seja um para ouvir o outro e o outro para se ouvir também. Que aí acho que isso vai contribuir para que tenha uma vida mais plena, não necessariamente mais feliz, mas mais consciente daquilo que você tem feito e das consequências das suas ações, né? Tudo que a gente faz, escolhe, não dá pra gente apontar só o dedo pro outro, é muita responsabilidade nossa também. E tem coisas que nos acontecem que a gente não tem controle sobre, mas que é possível a gente se escutar de qual caminho que a gente vai querer tomar de acordo com aquilo que tá acontecendo. E aí, não sei, a surpresa pra mim também, vou ler pra vocês o que sobrou, o que restou do texto que eu tinha escrito. Eu disse, mas pareço não ter dito. Mais uma vez me deixei adiar. Há dias. Há dias. Há dias que odeio adiar. Não odeio os dias, mas odeio odiar. Raridade por aqui é não postergar. Criar forças para falar e sustentar. Não me deixar apagar e manipular. Quero dizer, quero falar, não mais falhar. Olha, e a gente sempre falha de alguma forma, mas tá tudo bem e a gente não pode ter essa cobrança também exacerbada, né, sobre ser perfeito. A gente não consegue ser perfeito o tempo todo e tá aí esse desafio lançado pra vocês e pra mim também, da gente se escutar mais, se permitir falhar e contornar. O importante é, falhei, errei, acertei, qual que vai ser o próximo passo? Não estagnar. Por hoje é isso, obrigada para quem ficou até o final do vídeo. Vim fazer um pedido importante, que eu tenho vergonha, mas é importante, que se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal e deixa nos comentários se tem algum assunto que vocês gostariam de ver por aqui pra gente debater e conversar junto.